Bom dia, meu amigo Francis Teixeira, todos os ouvintes, eu posso dizer os nossos ouvintes e nossos telespectadores aí da banca de sapateiro, exatamente. E nada mais oportuno, porque a gente estava ouvindo agora há pouco o Paulo Henrique falando sobre saneamento e essa discussão, porque eu estou exatamente aqui no U20, que é uma espécie, Franci, eu vou só tirar um pouquinho o retorno, porque como está muito alto, está me atrapalhando. Aqui é uma espécie de cúpula das cidades dentro do G20 social. Olha só a relevância disso, em se discutir as questões que são hoje preocupantes nas cidades. E uma delas é exatamente a questão de saneamento. Outro assunto que a gente acompanhou agora há pouco aqui em discussão no U20 é exatamente o quanto que as condições climáticas, as mudanças que estão acontecendo, o aquecimento global, como isso está impactando a vida de milhões de pessoas. E um relatório apresentado aqui, França, é um pouco desanimador. Pelo seguinte, porque é preciso um grande aporte financeiro dos países que são mais ricos para que essa desigualdade não aumente em razão das mudanças climáticas. O número que foi apontado no relatório, eu até anotei aqui, é de 147 bilhões de dólares por ano até 2030 para que o mundo consiga conviver minimamente com as mudanças climáticas, que devem afetar de forma direta cerca de 3 milhões de pessoas. E dessas 3 milhões de pessoas, 60% são mulheres e crianças. O que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que dentre os afetados pelas mudanças climáticas, que produzem também os refugiados climáticos, são aquelas pessoas que saem de um lugar para o outro durante a ocorrência de desastres. A gente está dizendo isso, que o mundo não está hoje preparado para esses desastres. A própria ONU tem um dado estarrecedor de que o mundo deve enfrentar uma média de 530 desastres naturais por ano, se nada for feito. Então a gente vê um cenário de bastante preocupação e é claro que as cidades estão preocupadas e os gestores dessas cidades estão discutindo isso, porque parece algo muito distante da nossa vida, França, até o momento em que não é na nossa rua, não é no nosso bairro, como a gente viu, por exemplo, na Espanha, lá em Valência, como a gente viu também lá em Porto Alegre, como a gente já viu em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, como a gente vê em Teresina também, muitas situações que são situações que provocam, inclusive, mudanças na nossa cidade. Já tem gente que deixa a casa onde vivia a vida inteira, pela questão das enchentes, porque não consegue mais conviver em algumas áreas. A gente tem ruas inteiras de Teresina que são verdadeiros desertos, provocados exatamente por causa desses desastres. E tudo isso está sendo discutido aqui. Eu fiz esse parêntese para que os nossos ouvintes possam entender o quanto é relevante essa proposta de fazer com que os líderes mundiais das 20 maiores economias do mundo possam ter acesso a esses problemas do dia a dia das pessoas que vão crescendo, porque é o dia a dia de uma rua, vira o dia a dia de uma comunidade inteira, a cidade, países, e aí, é claro, é preciso a adoção de políticas públicas. Antes aqui do U20, da participação, nós acompanhamos hoje pela manhã a abertura do G20 Social, com a presença da primeira-dama, Janja da Silva, ela que tem participado ativamente de todo o estabelecimento de ações, são 271 ações dentro desse G20 Social. Ao lado dela, a gente vê nas imagens o ministro Wellington Dias, com quem a gente conversou. A gente tem também o ministro falando sobre essa proposta brasileira de formar uma aliança global contra a fome, que vai ser apresentada para os líderes do mundo inteiro. E ele não a ordem é não dar nenhum passo para trás, queremos dar passos para frente. A determinação do presidente é, primeiro, não haverá corte para fins de ajuste fiscal de qualquer benefício já dado para quem cumpre a lei, quem cumpre a regra legal. Do outro lado, o presidente quer que a gente vá atrás. Esse mês de outubro, a gente teve mais 400 mil famílias que estavam na insegurança alimentar e vieram para o Bolsa Família. Mas também o presidente quer duas coisas. A primeira, o combate à fraude.
tudo que for de fraude, ali tem que ter cancelamento, não é para ter tolerância com a fraude. Cíntia, você estava citando... França, a gente viu aí, não era essa sonora, não sei se a gente ainda tem tempo. Temos, Renan, a sonora da Cíntia. Cíntia, mas você estava citando essa questão ambiental que está sendo... O ministro Wellington Dias falando sobre a aliança. Cíntia, acredito que não tem... O Renan não me respondeu aqui, acredito que não temos a sonora correta, mas eu queria comentar com você, porque você trouxe uma temática muito importante que está sendo discutida, que é essa questão do clima, da resiliência climática, que as cidades não estão preparadas. E, Cíntia, nessas férias eu estava estudando os planos de governo dos 100 maiores municípios do Piauí, dos eleitos nos 100 maiores municípios do Brasil, a questão climática no plano de governo desses eleitos. E eu me assustei, Cíntia, como em alguns desses planos de governo sequer a palavra meio ambiente é citada, o que mostra um descaso das autoridades em todo o mundo e das autoridades brasileiras dos grandes municípios. Então, a partir de 2025, mesmo com tudo que aconteceu nos últimos anos, tem prefeito, Cíntia, que não cita sequer a palavra meio ambiente no seu plano de governo. Aí fica complicado acreditar que a humanidade será salva, né? Olha, Franci, é muito preocupante. Assim como você, eu também, como comunicadora e como cidadã também, acho que esse é um assunto, é uma temática que a gente precisa tratar todos os dias. Eu acho extremamente preocupante, porque o Piauí é um dos locais no mundo onde o aquecimento global chegou mais cedo. Chegou antes daquela previsão de 2030, né, da ONU. A gente tem estudos mostrando, a partir de dados da NASA, um levantamento que foi feito por professores da Universidade Federal do Piauí, mostrando que efetivamente a nossa temperatura já subiu, sofreu uma elevação. Isso vem acontecendo desde os anos de 1960. E a gente não vê nenhuma ação que tenha qualquer tipo de encaminhamento para uma adaptação. Porque o que a gente está vendo aqui hoje no 20 é que as populações precisam se adaptar às mudanças climáticas. Isso, inclusive, vai estar numa das decisões, porque eles trataram de várias temáticas, né, no G20 Social. E uma das chamadas resoluções ministeriais aborda exatamente isso. Eu estava vendo ontem, revendo, na verdade, como foi essa resolução ministerial, Francis, e ela fala isso, olha, que uma das perspectivas que o mundo tem que adotar é o seguinte: ver quais são as ações que podem ser feitas para que as populações se adaptem às mudanças climáticas, e essas ações, elas não podem gerar mais problemas ambientais, entende? Então, as ações que são, por exemplo, baseadas na natureza, nos saberes, nas tradições, elas devem ser incentivadas. É por isso que todas as temáticas, elas estão juntas: cultura, sustentabilidade, combate à fome, a desigualdade, tudo isso se conversa. Não dá para discutir sobre o combate à fome sem falar em sustentabilidade, não é verdade? Então, tudo isso está sendo discutido, por isso que tudo isso está resultando na construção de um grande documento que será entregue aos líderes. E aí, repito mais uma vez, e a gente conclama, por isso que a Rede Meio News, que sempre foi pioneira nas coberturas nacionais e internacionais, está aqui exatamente porque esse é o momento que a gente está discutindo. O momento de discutir não é quando a rua está completamente alagada e você tem que sair da sua casa. É antes, é cobrando. E acho, repito, assim como você, extremamente preocupante. A gente vê grandes cidades do Piauí que tratam, por exemplo, a Defesa Civil, a Secretaria de Defesa Civil, como se ela fosse responsável apenas por combater incêndios ou resolver questões referentes às enchentes. Não há nenhuma medida preventiva nas cidades. A gente vê algo pioneiro acontecendo, por exemplo, no governo do Estado, que sim, está mudando com a presença de técnicos. A gente vê algum encaminhamento ali, embora seja ainda muito tímido, mas existe. Agora, em matéria de prefeituras,
E repito, no plural, você tem toda a razão, as cidades não estão preparadas nem mesmo depois das tragédias, o que é mais triste, né, França? Sem dúvida, Cíntia. Eu fico com um desalento também, apesar de todos os esforços de algumas lideranças, como o do governador Rafael Fonteles, do presidente Lula. A maioria dos líderes ainda são muito displicentes em relação a essa questão. Queria te agradecer, Cíntia, por ter participado aqui do Banca de Sapateiro. É sempre uma grande honra e felicidade dividir o mesmo espaço da comunicação com você, uma profissional e uma pessoa que eu admiro imensamente. Muito obrigado, Cíntia. Obrigada, meu amigo, e eu quero só dizer que hoje à tarde tem um grande evento, Francis, aqui, que é exatamente voltado na questão climática e vai reunir, além dos especialistas, alguns influenciadores digitais conhecidos, como é o caso do Felipe Neto e da Nath Finanças. E esse evento também terá, a partir das 2 horas, a participação da primeira-dama Janja da Silva.